Essa sopa de letrinhas, desculpa, gente, ela teve um peso muito importante. Por quê? Porque durante a pandemia, nenhum setor da indústria, ela saiu ilesa, mesmo que algumas tenham se destacado, nenhuma saiu ilesa desse processo de ruptura realmente da cadeia. Então, houve um movimento compulsório para a digitalização. Então, o que nós vamos falar agora é justamente, sim, você tem que se adaptar. Por quê? Porque não é o futuro, é o presente, não adianta olhar para o passado. Então, assim, só que você tem maneiras de se adaptar. Então, essa sopa de letrinha é onde você se identifica neste momento. Então, onde a indústria pode exercer essa digitalização sem tanto sofrimento, sem tanta dor, e passando por vários processos. Então, aqui mostra que cada empresa se adaptou de uma forma, cada indústria, ela teve uma adaptação. Quando a gente fala do D2C, nós temos a venda direta ao cliente final. Então, assim, é a indústria se comunicando com o cliente final. Isso é um movimento novo que acontece justamente para quê? Porque antigamente existia uma ruptura de informação. Eu vendia para os grandes varejos um grande volume de produto, mas da minha curva de Pareto, da minha curva B. Então, assim, o cliente, ele não sabia que existia mais coisas e você não tinha a percepção do cliente sobre toda a sua linha de produto. Você tem a percepção que os varejos te retornam, mas você não sabe o que o cliente está falando. Por quê? Porque o varejo não dava conta de passar essas informações de uma maneira mais granular de qual que é aquele cliente que compra determinado produto, por que ele compra, onde ele compra, qual a idade dele, qual que é o raio dele de atuação. Então, o D2C, ele veio justamente para que a indústria pudesse fazer o quê? Absorver essa informação, ter este contato direto com o seu consumidor. Então, esse foi um movimento muito importante, que algumas empresas se destacaram bem nisso. Nós temos um exemplo até dentro de casa mesmo, que é um dos nossos cases, que é a Kimberly-Clark. Ela começou na pandemia, então foi um processo pautado numa regra de MVP, que é mínimo viável, produto mínimo viável, então tinha que ser uma entrega rápida. Nós não sabíamos quanto tempo a pandemia ia durar, e ela tinha uma preocupação muito grande dessa interação com o seu cliente. Então você imagina, o cliente que faz chá de bebê, ele começou a não fazer mais chá de bebê. E para quem é gestante ou quem tem filhos, sabe a importância que é o peso de um chá de bebê, essa aproximação com a gestante, essa parte mais amorosa até mesmo, a parte mais de carinho, de proximidade. Então, a Kimberly, ela decidiu fazer o quê? Ela criou um site muito rápido, ela fez departamento, não foi Brasil, ela fez realmente por partes. Ela criou esse processo de chá de bebê online, virtual. Então, assim, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela teve esse insight que foi muito rápido. Eu acho que foi um dos processos até das entregas mais rápidas da FRN. Nós entregamos um case em 3 semanas. Então, foi um processo muito bacana, de muito aprendizado, mas lembrando que, quando você cria um processo desse de 3 semanas, não tem a ilusão de falar, nossa, tudo é muito rápido, não. Você entregou um sprint, que foi esse site pronto, mas ainda não abrangia todo o Brasil, não tinha essa abrangência, e ele foi focado, segmentado. Só que por trás você tinha uma equipe da Kimberly-Clark focada em trabalhar junto com a equipe da FRN. Por quê? Porque se todas as equipes não estiverem na mesma sintonia, não acontece um MVP, não tem essa velocidade que é necessário para um projeto desse. Então, acho que é um dos cases bem bacanas da FRN. E nós temos outros que são tão legais, que não são nossos, mas a Motorola ela segue uma linha, a Motorola ela é pioneira no mercado de telecomunicações, e ela queria fazer o quê? Ela queria unificar o seu B2B, que já era forte, ao D2C. O que ela fez? Ela criou uma plataforma única, ela foi muito mais parruda, ela colocou uma plataforma única entre B2B e D2C em 37 países, 11 sites de maneira simultânea. Então, assim, você vê que são projetos totalmente diferentes, os dois seguem esse contato com o cliente final, mas você tem tempos diferentes e planejamentos diferentes.
Então, assim, a Motorola, ela massificou isso, ela não seguiu você até pode ter um projeto MVP mesmo dessa abrangência, mas é muito mais complicado, ainda mais que ela fez em 11 sites em 37 países, foi realmente muito arrojado. E nós temos também nessa linha de D2C, Adidas. A Adidas, ela tem um processo muito bacana. A Adidas, o modelo dela de negócio, ela separou uma parte do time para o D2C, então ela focou. O que é importante, independente da sopa de letrinhas, é o foco. Você precisa ter uma equipe dedicada a isso. Então, ela dedicou uma equipe, ela montou uma equipe bem parruda para fazer essa transformação. A ideia dela é que em 5 anos ela consiga dobrar o negócio dela de e-commerce, e ela quer focar num público, num segmento, ela quer aumentar muito a abrangência dela no público feminino. Então, a Adidas é um exemplo muito bacana, e aí você imagina, a Adidas é uma gigante alemã da parte dos esportes, e ela tem a segmentação. Então, o ano passado, ela entregou agora o balanço dela, ela teve no último quarto uma queda de 5%, mesmo com a pandemia, que toda a parte esportiva, ela teve um crescimento. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa, começaram a fazer caminhadas na rua, pessoas que não praticavam esporte para sua sanidade mental, começou a fazer na própria casa, então também comprar, mas a Europa, ela causou um problema muito grande no faturamento dela, e ela teve uma queda de 5% na sua receita. Porém, ela separa o D2C, ele cresce 14%, e o e-commerce dela normal, que é o e-commerce B2C, ele cresce 43%. Então, é uma empresa que tem essa segmentação, e se ela tivesse apostado todas as fichas numa única aposta, ela teria perdido muito dinheiro. Então, aqui ela tem as estratégias já, e ela segue com isso, mas alimentando todas as segmentações dela, todos os canais dela de venda. Então, assim, acho que é um exemplo bem bacana do que você pode fazer para segmentar, para você não apostar, e quando você tem um problema, uma crise dessa que ninguém esperava, porque eu acho que não tinha planejamento algum, ninguém imaginava, você tem essa segmentação, você está preparado. Então, acho que é importante você ter essa cesta, dividir os ovos em várias cestas, justamente para quando você passa por este movimento, você está alicerçado nisso. Pode passar, Carica. Então, nós temos agora formatos de negócio que é o B2B, que é o quê? Que acho que é o mais tradicional. É a indústria vendendo para o varejo. Então, nós temos hoje o B2B, que são o quê? As empresas, elas mantêm essa relação, que é uma relação comum de vendas, né? Então, ela tem a diferença que agora ela migrou do físico para o e-commerce, então nada mais do que só a digitalização, mas o processo, ele continua o mesmo, salvo alguns modelos que têm as suas particularidades. Nós temos até um outro case que eu acho bacana, que é a Brascol. A Brascol, ele é um projeto do nosso portfólio, e a Brascol, ela é focada no quê? A Brascol é uma empresa do Brás, quem conhece sabe que a comunicação entre fabricante e lojista, ele era muito mais próximo, era olho no olho, você precisa ter todo um cuidado, era pagamento parcelado no boleto, você tem ele é diferente, você tem umas especificidades diferentes. Então, a Brascol, ela se preocupou muito em, quando ela criasse esse modelo de e-commerce, ela não perdesse esses clientes, ela agregasse eles. Então, ela começou um processo muito grande de omnicanalidade. O cliente dela, o varejista, ele poderia comprar no site e retirar na loja, ou na própria loja, ele poderia comprar no site e mandar entregar, ele conseguia falar com os seus vendedores, e ele criou uma parte de chatbot que foi bem bacana, que tinha essa parte de humanizar as relações. Então, assim, a Brascol é um case bacana do que você pode fazer e dos cuidados que você tem que ter quando você tem clientes que necessitam de cuidados especiais. Então, se você fizer um site e não pensar no seu cliente, você está realmente fadado que isso não dá certo, porque aí você vai absorver novos clientes, mas o seu cliente atual, você não vai reter eles. E o importante é reter e ter novos clientes. Acho que é o mais importante de todo o processo.
Um outro modelo legal é a Unilever. A Unilever tem o Compra Agora, que foi feito para quê? Para abastecer as pequenos varejos. E hoje isso vai crescer muito. Por quê? Com a pandemia, existiu uma crise de emprego muito grande. Então, hoje, eu acho que o Brasil nunca teve um número tão grande de empreendedores. Quando você olha os números de empresas, de pessoas físicas, que agora são CNPJ, é muito grande. Então, como que ela ia atender esses pequenos varejos, esses pequenos comerciantes, esses pequenos empresários que agora começam a surgir? Então, ela criou uma operação de B2B para atender também esses pequenos varejistas. Então, assim, é um movimento bem bacana e é um movimento de grande expansão, porque eu acredito que nós vamos sair dessa pandemia, mas essas pessoas que entraram no empreendedorismo, dificilmente elas vão voltar para o mercado. Por quê? Porque elas vão tomar gosto, elas vão ver que realmente, por mais que você trabalhe 24 horas, fazer algo, criar um processo que seja seu, é muito importante e isso tem um impacto muito grande na economia como um todo. Ela vai gerar realmente, eu acho que são essas pequenas empresas que, a partir quando o mercado voltar, eles vão fazer com que a economia seja reaquecida mais rapidamente. Então, eu acredito muito nesse próximo movimento para a gente poder sair dessa crise de uma forma mais saudável. Eu acho que as pequenas empreendedores vão ajudar nesse processo muito fortemente.